O estudo que nós ministramos, alguns anos atrás, foi um estudo muito focado em compreender. Mas hoje nós realmente temos o intuito de não somente entender e compreender, mas verdadeiramente agir para aplicar estes ensinamentos às nossas vidas. Eu quero falar um pouco sobre temperamentos, e é algo que por muitos e muitos anos foi esquecido, mas já há muito tempo, amados, ainda com um pouco de forças no Império Grego, existia um homem chamado Hipócrates, que ele aplicou uma boa parte da sua vida a estudar sobre isso e compreender que, diferente das teorias que eram disputadas e defendidas no seu tempo, que os homens nasciam com uma característica pura e simplesmente porque os deuses queriam que fosse assim. E ele começou a dedicar a sua vida a compreender melhor o porquê as pessoas são tão diferentes, por que existem características diferentes, e assim até o termo temperamento não era algo que era tão importante e relevante e se falava na época. E ele começou a perceber que existiam 4 grupos de pessoas muito bem definidas e claras. Pessoas que tinham um temperamento muito distinto um dos outros. E esses grupos, ele começou a entender, estudá-los, para que pudesse cientificamente, de alguma maneira, comprovar, e não simplesmente pela vontade dos deuses, que as pessoas nasciam de uma maneira com um temperamento mais impaciente, outros com temperamento mais calmo, pessoas mais controladas. E ele então começou uma série de estudos, e ele começou a perceber que os hormônios e toda a composição bioquímica do homem tinha uma influência muito específica sobre o temperamento deles. E ele começou a perceber que existiam pelo menos esses 4 grupos de pessoas que ele auto-intitulou, desses 4 temperamentos, como sanguíneo, como colérico, como melancólico e como fleumático. E esses 4 definem muito bem exatamente o temperamento das pessoas. Mas uma das coisas que ele conseguiu provar, e eu quero exatamente pegar uma parte desse estudo para dar sequência naquilo que nós queremos falar, é que ele provou que, em primeiro lugar, os homens não tinham uma influência no seu temperamento por uma ação divina inexplicável. Não. Ele conseguia ver que pela comprovação realmente hormonal de cada pessoa, ele conseguia ver que existia uma influência sobre isso, definindo essas 4 classes de temperamentos. Outra coisa que ele identificou muito interessante é que não é porque o pai e a mãe têm um temperamento, então o pai pode ser colérico e a mãe ser melancólica, que o filho vai nascer com uma influência sobre isso. O filho vai nascer ou ele vai ser um colérico ou um melancólico. Não, o filho podia nascer um fleumático. Então não existia uma correlação de gene, não existia uma herança paternal para os filhos, para a prole. Então ele começou a fazer uma série de estudos e entendia que isto não era uma ação simplesmente por sorte ou por qualquer razão, mas que tinha uma influência dentro daquilo que ainda hoje, vou até usar como palavra isto, a medicina não consegue evidenciar. Eu já comentei isso com os irmãos, e isso eu ouvi da boca de um médico, que quando existe lá a fecundação, e uma célula se transforma em 2, 2 transforma em 4, 4, 8, e assim, até formar um grande elemento com muitas células idênticas, iguaizinhas umas às outras. Só que depois de um tempo, uma célula se transforma em olho, a outra célula vai se transformar em um órgão vital, como um coração, como um rim, e essas células vão cada um tomando uma forma diferente, distinta. E a medicina até hoje não consegue explicar quem ou o que, de que forma, por que uma célula que tem uma composição se transforma em algo completamente diferente umas das outras. E a frase que esse médico utilizou, apesar de não ser cristão, é que quem dá ordem às células para elas se tornarem isto ou aquilo. Então entendemos toda a gestação, como funciona, mas existe um ponto na gestação de uma criança que a medicina não consegue explicar, como que células simplesmente com a sua composição, com a sua característica idêntica, se transformam em algo tão diferente.
Algo tão diferente. Eu acho que tirou um cabo aí, aumentou o problema. Não, mas aí aumentou aí quando mexeu. Ó, eu acho que é você que está dando interferência. É o Nicolas que está dando interferência. Desliga aí. Pode ser? Aí, pronto. Amém. Vamos lá. Então ele começou a provar exatamente, amados, que esses 4 temperamentos, ele vinha inclusive confrontar uma teoria muito forte que, né, o Freud defendia, que o ser humano ele era fruto do ambiente onde ele estava. E isto não é uma verdade. Por quê, amados? Por que temos que combater esse tipo de teoria? Porque se nós afirmarmos que o ser humano, a sua característica, o seu caráter, é um reflexo do meio onde ele vive, este homem, ele então é isento das suas responsabilidades. Porque se eu não tenho culpa de ter o meu caráter deformado porque o ambiente onde eu estou me fez assim, então é impossível o Senhor me julgar justamente pelos meus atos. Lembramos que existe uma influência, a roda dos escarnecedores, existe uma influência para o mal, assim como também existe uma influência do cristão sobre o ímpio. Claro que existe, mas o seu caráter não depende dessa influência. Você pode estar inserido numa sociedade destruída, uma sociedade completamente destruída, como Noé viveu, e criar muito bem os seus filhos, e continuar temente a Deus. Então aquilo que Freud defendia, que o meio formava o caráter do homem, começou a ser combatido por também este homem, dizendo que não. O caráter dele tinha uma influência também sobre um temperamento que não era definido pelos pais, que não era definido pelo meio onde ele vivia, mas ele nascia de uma maneira em qual ele não conseguia explicar. Sim, existiam as diferenças hormonais, mas ele nascia com aquele temperamento. E quando nós fizemos esse estudo, até fiz, o objetivo, amados, não é você partir daqui para frente com este estudo, mas você usar isso, entender o porquê nós somos assim, para que exista realmente uma ação de mudança. E, Jéssica, você pode pegar um pouco aqui? Nós temos aqui os 4 temperamentos, né? O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Eu vou explicar um pouquinho desses 4 temperamentos rapidamente. O sanguíneo, normalmente, são aquelas pessoas que são pessoas muito motivadas. Pessoas que dificilmente você vai encontrar ela para baixo, triste, desanimada por qualquer motivo. Então, as características boas de um sanguíneo é que ele é muito comunicativo. Ele é uma pessoa extremamente motivada. Ele é um bom companheiro, compreensivo. Ele é uma pessoa que se relaciona muito bem com os outros. É uma pessoa, amados, que realmente acredita muito nas pessoas. Ele é muito crédulo. Ele não é uma pessoa desconfiada. O que você fala para ele, ele acredita. E ele toma aquilo como uma verdade. E muitas vezes, ele não procura saber nem se é verdade isso e passa isso para frente. É uma pessoa extremamente entusiasmada, sempre de bom ânimo. Esse é o sanguíneo. São características boas. Mas também o que tem de ruim, normalmente, nesse tipo de temperamento, é porque são pessoas muito, mas, amados, muito indisciplinadas, que não tem compromisso, que dificilmente consegue ser disciplinado nos horários, com a sua própria palavra. Consequentemente, é uma pessoa que tem o hábito de mentir muitas vezes. Mentir muitas vezes por quê? Porque fala muito, se compromete muito e depois não consegue cumprir. É uma pessoa que é muito emotiva, exagerada, sempre. Então, aquilo que existe de bom, sim, é muito interessante, mas esse ser impulsivo também, muitas vezes é o que deforma o caráter deste temperamento. Normalmente, esse temperamento nós encontramos muito em vendedores. Amados, assim, são características básicas. É muito importante que esse estudo sobre temperamentos também diz que um sanguíneo, ele pode ter pequenas características de um colérico e também de um melancólico. Essa matriz, ela define muito claro que é impossível um sanguíneo ter isso. O sanguíneo é exatamente a oposição do que é um fleumático. Assim como um colérico tem uma oposição completa do que é um melancólico.
Ele pode ter uma pequena influência do sanguíneo, ter algumas características filomáticas, mas é intenso exatamente esse temperamento. Então, normalmente o sanguíneo, você encontra atores, vendedores, esses tipos de profissionais que são muito bons, eles são muito bons porque eles são sanguíneos, eles são muito emotivos. Não existe quase nada de razão, é muita emoção. Arrepiou, ele acredita, e aqui é um sinal divino, e ele vai e acredita sem base nenhuma, muitas vezes com nenhuma referência racional, ele acredita nisso. Então, quando Hipócrates começou a estudar, ele começou a ver que existia um grupo de pessoas muito clara que tinham essas características. E nem sempre essas características eram de pessoas que tinham pais com o mesmo temperamento. Isso nunca foi uma regra. Isso nunca foi seguido dessa forma. Existe um outro temperamento chamado temperamento colérico, que é o temperamento de pessoas que têm uma característica muito intensa e muito forte de liderança. Normalmente são pessoas, amados, que são pessoas muito decididas, pessoas que não ficam perdidas nos pensamentos, confusas, sem saber o que fazer, mas são pessoas que têm objetivos e metas muito claros sempre na sua vida. São pessoas muito práticas, pessoas que não se perdem nos detalhes, em coisas minuciosas, mas ele enxerga de uma forma mais macro os objetivos. E se todo mundo chegar àquele objetivo, não importa se por algum motivo perdemos um ou outro. As características boas de um colérico, amados, eu coloquei aqui algumas, depois no final a gente pode tirar uma foto, ou eu tiro uma foto, ponho no grupo, né? São pessoas que têm exatamente uma característica de liderança muito grande, o colérico. E por ser uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa independente, muito enérgica, também contra tudo isso, é que o lado ruim é que normalmente essas pessoas são intolerantes. Elas não têm paciência. Elas não conseguem desenvolver, porque elas não conseguem perder tempo com muita coisa. Elas não conseguem ficar muito tempo investindo em alguém ou numa situação. E quer que as coisas aconteçam. E tem que ser de uma forma muito rápida, atropela muitas coisas e acaba sendo sempre uma pessoa prepotente. É muito nítido, amados, que esse tipo de temperamento é muito encontrado em grandes lideranças, como presidentes de empresas, CEOs, pessoas que não podem perder tempo com pequenas coisas. Eu tinha um diretor que era impressionante, amados. As respostas dos e-mails dele, muitas vezes, estavam no assunto. Ele nem escrevia e-mail. Ele falava, ok. Acho que a palavra que ele mais falou em 7 anos que eu trabalhei com ele era ok. Ok, não. Aí eu ficava assim, não, mas não tudo. Eu fiz 50 perguntas. Ele fala, não. Não qual? De todas? Aí eu ligava para ele e falava assim, não, esquece isso, eu não quero você pensando nisso. Aí eu ficava, tá, mas o que eu vou fazer agora? Não, para com isso. Isso não é importante. E aí quando eu tentava insistir, ele falou assim, por que ainda você está falando desse assunto? Se for para falar desse assunto, eu vou levantar e vou sair da minha sala, ou eu vou pôr você para fora. Objetivo. Porque não pode perder tempo. Então, este temperamento colérico é muito encontrado exatamente em grandes líderes, porque são pessoas muito objetivas, claras, práticas, mas também que muitas vezes não mede esforços para achar os seus objetivos. Passa o trator em cima de todo mundo, se for necessário. Então é muito comum você achar essa prepotência, a autossuficiência nesses homens. Existe um outro temperamento, que é o temperamento melancólico. E não se perca na semelhança das palavras, né? Mas o temperamento melancólico, amados, são daquelas pessoas que são mais detalhistas, pessoas que têm maior precisão, pessoas que realmente têm característica de ser uma pessoa extremamente dedicada a fazer uma coisa. Muito diferente do colérico, que não perde tempo com as coisas. Já o melancólico são pessoas que, quando param para fazer algo, não importa quanto tempo, ele começa e ele termina nos detalhes. É uma pessoa extremamente dedicada, muito habilidosa, que normalmente se encaixa em profissões que exigem muita característica de precisão, de paciência, como trabalhar em um laboratório e ficar contando quantas bactérias tem numa amostra. Amados, eu fiz isso quando eu estudava. Aquilo me consumia por dentro. Chega uma hora que eu comecei a chutar.
A professora perguntava, quantos tem na sua amostra, Diogo? Eu falei, tem. Eu vi um falando 700, não sei quanto, outro 600. Eu falei, o meu tem 680. Tá legal, bacana. Eu já nem contava, porque eu não tinha paciência para isso. E tinha meninas que contavam uma por uma, perdia a conta, voltava, fazia separação nas células. E eu ficava olhando e falei, para com isso, gente. Para quê? Para aprender a contar? Eu já sei contar, só não tenho paciência. O sanguíneo é esse tipo de pessoa. Pessoas perfeccionistas. Pessoas extremamente delicadas, dedicadas e muito específico naquilo que faz. E tem como características ruins, amados, que são pessoas extremamente pessimistas, pessoas egoístas, porque são pessoas que lidam com uma dificuldade imensa de manter o seu ânimo elevado. São pessoas que sofrem muito com isso, pessoas muito confusas, não tem, por isso que é exatamente a oposição ao colérico. São pessoas críticas, pessoas que reclamam o tempo todo, pessoas extremamente pessimistas. Normalmente essas pessoas são melancólicos, por isso que existem muitos artistas, como músicos, que a imensa maioria deles são pessoas assim, filósofos, pessoas que ficam analisando, e sempre, vocês vão perceber isso, amados, que a maioria das músicas de grande, imenso sucesso contam sobre coisas ruins, sobre desastres, sobre relacionamentos que não deram certo, sobre tristeza, a perda de um filho. Existem músicas que têm uma influência tão intensa sobre isso, amados, que as letras, a sua harmonia, toda a sua composição, se você simplesmente escuta, você também começa a ficar triste. Existe uma música, já faz, amados, muitos anos que eu não escuto, e era uma música que eu escutava. Quando eu era adolescente, eu ouvi a primeira vez na casa do meu avô, com um tio. Eu vi aquela música, eu fiquei interessado na letra dele. E era uma música de um cantor MPB, e ele contava a história de um homem que perdeu um dos seus filhos. E ele, então, o que ele fez? Ele pegou um barco, e ele foi para o lago, aonde ele tinha um lago perto da casa dele, e ele decidiu viver naquele lago. Então ele pegou o barco, foi para o centro do lago, e ali ele ficou. E quando sua outra filha vinha para trazer comida, ele ia até a beira, pegava comida, voltava para o meio do barco, e ali foi o resto da vida dele. E eu ouvia aquela música, aquilo me deixava triste. E era uma letra pesada. E normalmente essas pessoas têm a capacidade de influenciar os outros para sentir o mesmo. Pelo menos naquele momento. E existe um outro temperamento, que é o temperamento fleumático, que são pessoas muito conservadoras, pessoas muito controladas. Pessoas que não são agressivas, como um colérico, não são indisciplinados, como um sanguíneo, e também não são perfeccionistas ao ponto de gastar todo o seu tempo em algo que muitas vezes não é frutífero. São pessoas mais concentradas. São ótimos administradores. Ótimos administradores. São pessoas que têm uma capacidade de ser prático e eficiente. E não ser prático, passar o trator, né? Você, para construir, você destrói muita coisa. Tem muita gente que conseguiu construir muitas coisas no Brasil. Tem muita gente que conseguiu, você pega alguns governos, prefeitos, políticos, que conseguiram fazer muita coisa no Brasil rapidamente, mas também o preço que se pagou depois foi terrível, porque foi assim, vai fazendo, e pronto, depois veio a conta. Esse temperamento são de pessoas que não têm essa característica, mas que constrói, mas de forma sólida. Por isso ele é calmo, paciente. São pessoas que são exatamente muito práticas, mas também são eficientes naquilo que fazem. E um dos grandes desafios é que essas pessoas, elas são desconfiadas. Normalmente encontramos aqui os ateus. São pessoas extremamente racionais em tudo que faz. São pessoas que dificilmente, amados, conseguem acreditar em algo. Que tudo é matemática para ele. A vida é matemática. Tudo é exatas. Não existe nada que acontece na vida do homem pode ser fora do comum. Tem que ser tudo dentro do comum. São pessoas que, amados, muitas vezes são desmotivadas por si mesmo, pelas suas convicções, pelas suas razões.
são pessoas pretensiosas e não arrogantes como um colérico que é arrogante por soberba. Mas muitas vezes a arrogância do fleumático é pela descrença. Esses são os temperamentos que existem em todo ser humano. Nós vamos encontrar um desses temperamentos. E isso por muitos e muitos anos foi esquecido. Até que realmente começaram a dar mais importância e se aprofundar melhor sobre os significados disso. E nós estamos inseridos aqui. E, obviamente, nós não temos muito tempo, mas hoje nós vamos falar de homens que tinham exatamente esses temperamentos na Bíblia. Aonde encontramos um sanguíneo na Bíblia? Exatamente os seus problemas, os seus desafios, suas características ruins e o que de bom eles tinham. E como eles se deixaram ser moldados pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério. Por quê? Porque naturalmente, amados, isso é uma crença minha. Se comprovado cientificamente que isto não é influência do meio onde você vive, se comprovado cientificamente que isso não é uma questão de herança dos pais, pelo meu gene, pelo DNA, se isto é, para a ciência, obra do acaso, a pessoa nasce colérica, porque por sorte, não existe nenhuma influência dos pais, não existe nenhuma influência divina para a ciência. Então, se isto não é planejado, isso só pode ser orquestrado por Deus. Porque, coincidentemente, eu estou sendo irônico, a Bíblia diz que é o Senhor que decide qual ministério que Ele vai me dar, é o Senhor que decide quais os dons que eu vou receber, é Ele. Eu posso buscar outros dons, mas a Bíblia diz que Ele dá, porque Ele sabe o que é necessário para o cumprimento do meu ministério. Então, é muito comum você achar evangelistas sanguíneos. Porque precisam ser pessoas comunicativas, pessoas carismáticas, pessoas companheiras, que conseguem atrair a atenção das pessoas com muita facilidade. Então é muito comum você encontrar esse tipo de temperamento em evangelistas. Evangelistas. É muito comum você encontrar esse tipo de temperamento em pessoas que foram levantadas para o Senhor, pelo Senhor, com o propósito, muitas vezes, amados, de ser profeta. Porque existe uma característica que nós vamos ver na Bíblia, que muitas pessoas pecam hoje, erram hoje, na tentativa de exercer o seu ministério de profeta. E profeta, amados, algumas pessoas pensam que talvez, e eu já ouvi isso, que talvez seja um dos ministérios mais fáceis que existe. Porque você precisa viver em consagração. Deus aparece para você e fala assim: eis que digo isto para o meu povo. E você faz o quê? Repete. Só isso. Olha o que é necessário para um evangelista, para um pastor, para um mestre. O profeta ele só precisa repetir. E é exatamente isso que nós vamos aprender na Bíblia, que não é só repetir. Primeiro, ele tem uma responsabilidade muito grande de ser preciso nas suas palavras. Nem acrescentar e nem tirar. Se você pega o livro de Apocalipse, a dedicação do Senhor a João é: João, escreve tudo o que você está vendo. Em alguns momentos, ele chega para João e fala: João, isso não. Isso você não escreve. Ele para e continua. Ele dá detalhes. E quando nós estudamos o Apocalipse, amados, é um dos livros, é o livro que resume toda a história da humanidade até a volta de Cristo e a condenação dos homens. Mas, amados, de uma forma muito objetiva, detalhada, resumida, mas muito mesmo completa. Então nós vamos enxergar exatamente homens de Deus sobre cada um desses temperamentos. E hoje nós vamos começar, não sei se nós vamos terminar, a falar do sanguíneo chamado Pedro. Vamos, amados, eu deixei já alguns versículos aqui, então vamos abrir lá em Mateus 14, e nós vamos identificar algumas dessas características que existiam em Pedro. Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14. Uma das características do sanguíneo é que ele é uma pessoa extremamente impulsiva. Não pensa, faz, e depois, na
Na área em que eu estudo, né, que eu fiz minha pós-graduação em gerenciamento de projeto, existe um termo chamado Go Horse, que é uma técnica que os brasileiros amam fazer, que é assim, vai fazendo e depois se quebrar a gente conserta, não planeja nada, sai fazendo, vamos lá, vai dar certo, e vai, no meio do caminho vai consertando as coisas e vai arrumando, e aí, você tem isso aqui? Não, não tem, então vai atrás, vai arrumar enquanto a gente continua aqui, é assim, e normalmente o sanguíneo é assim, a pessoa que não planeja as coisas, não pensa antes de fazer, é impossível. Olha o que Pedro faz aqui, no versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amados, não parou para pensar que ele estava às 3 horas da madrugada, no meio do mar da Galileia, um lago gigantesco, com muito vento, de noite. E amados, nós temos que fazer uma contextualização. No meio do escuro, não tinha farol, não tinha iluminação. Às 3 da madrugada. Se é o Senhor, então eu queria ter aí também andando. Ele nem pensa em nada disso. Isso tem coisas boas? Tem. Ele não pensa, porque em alguns momentos, assim como nós estávamos falando no domingo, contra o pecado, a gente não tem que ficar pensando. Não tem que parar diante do pecado e pensar. Ele mostra o quanto era impossível. Impossível. Se é o Senhor, então eu quero ir. E existia mais 11 homens naquele barco, que não passou em nenhum momento pela cabeça fazer a mesma coisa. Para ele, não. Bom, se ele pode, por que eu não? Não pensa para fazer as coisas. Simplesmente age. Isto é uma característica de um sanguíneo. Mas isso é inconstante também. Porque quando você é impulsivo e você não mede, você não analisa, é o que Pedro fez. Ele andou, mas também afundou. Porque ele não pensa. Olha, eu só vou me manter de pé se eu não tiver medo e se eu não duvidar, diz o texto. Então eu não vou ter medo e nem mesmo duvidar. Ele não pensa nisso. No meio do caminho ele vê, vamos ver como que a gente resolve. E aí ele começa a se afogar e começa a clamar pelo Senhor. É impossível. Agora, vamos abrir aqui mesmo em Mateus, no próximo, depois de 2 capítulos, capítulo 16. Mostra uma outra característica de Pedro, que é o egoísmo. Capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. 15. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Agora olha o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito os anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, ele começa a falar, preparar os discípulos. Em um momento eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ter que enfrentar eles, e eu vou morrer. Jesus sempre foi claro, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha o que acontece. 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Isto só acontece porque ele acaba de receber na frente de todo mundo um mega elogio. Jesus elogia Pedro. Pedro, isso aí não veio de você. Isso foi obra de Deus na sua vida para você fazer tal declaração. Pedro então começa a inflar. Ele começa a achar que ele é alguma coisa. E aí Jesus começa a falar, olha, amados, eu vou precisar ir para Jerusalém. Em algum momento eu vou ter que enfrentar os escribas, os fariseus. É necessário. E eles vão tirar a minha vida. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar também. Ele está explicando. Pedro então chama ele num canto e fala assim, Senhor, eu tenho que falar um negócio aqui no particular. Não faz isso não. Você não vai para Jerusalém. Como se ele tivesse alguma autoridade, como se ele compreendesse os preceitos do Senhor. Ele permite que esse egoísmo venha aflorar através das suas ações, porque isso é muito característica de um sanguíneo. Pensar em si, muitas vezes, somente em si. E isto é encontrado exatamente nessas vertentes desse temperamento desse homem chamado Pedro. Eu quero ler outros textos com vocês, até para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vamos abrir lá, amados, no capítulo 26 de Mateus. Isso, aí vai dar tempo. No capítulo 26 de Mateus, ainda aqui neste livro. Olha que interessante, amados. 26 nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 35. Então Jesus lhe disse, acharam aí? 26, 31. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ok? 32, desculpa. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora vamos ler o versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse, tu também estavas com Jesus o Galileu. 70. Mas ele negou, dizendo diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Agora o 73. E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, e saindo dali chorou amargamente. As suas convicções, a sua força, normalmente num sanguíneo, ela não é duradoura, é inconstante, porque trabalha de forma emotiva. Se está tudo favorável, promete, confia em mim, não sabe o preço que se tem que pagar. Não mede os esforços. E quando é exigido, não dura a sua força. Por quê? Porque faz por impulso. Porque não pensa. Porque ignora as leis e as regras. Você fala para a pessoa dizendo assim, olha, você precisa fazer isso, mas tome cuidado. Porque sempre quando as pessoas vão fazer isso aqui, elas esquecem de apertar isso aqui. Não, pode deixar, não se preocupa não, eu sei. E aí chega lá e não aperta, vaza, perde, quebra. Aí você fala, eu não te avisei. Aí ele fala assim, agora eu vi que aquilo era importante. Não dá crédito para as coisas. Não dá importância. A sua atenção, a sua dedicação é muito curta.
é inconstante, não é disciplinado. Age por emoção e a sua força não é duradoura. Isso nós vemos em Pedro, claramente. Prometia, falava, mas não conseguia cumprir. Mas não conseguia sustentar a sua palavra. E a Bíblia nos ensina em Provérbios que até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. E a Bíblia nos ensina que sejam poucas as nossas palavras diante do Senhor, porque nós vamos dar conta delas. E era Pedro, pode ficar tranquilo, tô com o Senhor até o fim. Estamos juntos. Isto, amado, foi algo que ele aprendeu, que ele foi sendo moldado, porque isto era fundamental, ser transformado nele para o exercício do seu ministério. Mesmo isso sendo uma característica natural de um sanguíneo, mesmo esse comportamento impulsivo, mesmo esse comportamento de não ser comprometido com as coisas, ele sabia que ele precisava mudar. Ele sabia que ele precisava ser transformado nisso. E ele trabalhou para ser. Ele não simplesmente ignorou. Bom, já que eu sou assim, o que eu posso fazer? Nós podemos. Um dos frutos do Espírito Santo nas nossas vidas é o domínio próprio. Você é tagarela, você consegue refrear a sua língua. Eu prometo demais. Você consegue medir as suas palavras. Se nós não fazemos isso é porque não temos interesse nem nos esforçamos a isso. Ele aprendeu. Ele aprendeu. E esse medo, e ele se acovardou por ter comprometido-se com algo que ele não pôde entregar, não é encontrado no capítulo 3 de Atos. E dali para frente você não vê mais isso. Ele entra no meio dos fariseus, aqueles que acabaram de crucificar e matar Jesus há 50 dias atrás. Ele fala assim: saiba, pois, toda a casa de Israel, que a este, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2,36. E ele enfrenta aqueles que mataram Jesus, que ele um dia fugiu, correu deles, com medo de também ser morto. Ele começa a enfrentar esses homens. E ele é a liderança levantada em Jerusalém e combate fortemente os fariseus. E os coloca no seu devido lugar. Tudo isso foi deixado de lado. A sua ação, o seu ministério não era mais impulsivo. Ele sabia quem ele estava servindo e que era capaz de sustentar as suas declarações e a sua palavra. Então, não é só para saber o que eu sou. Eu sou um sanguíneo, eu sou um colérico. É por isso que eu sou assim, para que você entenda onde precisa ser trabalhado. Porque isso tem uma influência sobre o nosso ministério. E nós vamos chegar lá para ver. Eu quero falar um pouquinho aqui, vamos lá em João. Estamos em Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 21. Por isso que muitos, amados, muitos evangelistas verdadeiros, aqueles que são levantados por Deus com o ministério de evangelista, são sanguíneos. Porque tem exatamente, amados, essa característica de falar, de ser carismático, de ganhar a atenção das pessoas. Mas olha a diferença do que Pedro fez lá atrás e do que ele faz agora, aqui no capítulo 21, quando ele é questionado pelo Senhor. Vamos ler aqui, capítulo 21 de João, versículo 15, 16 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou outra vez, a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Percebe a preocupação de Pedro agora de refrear as suas declarações?
Se fosse antes da cruz, claro que eu amo o Senhor. Eu vou até a morte com o Senhor. Se alguém entrar no caminho, eu mato ele. Não, conta comigo. A declaração dele muda. Senhor, tu sabes que eu te amo. E isso, o coração dele pela terceira vez se enche de tristeza, porque ele sabe que ele negou o Senhor. Mas a declaração dele não é olhando para trás. Sim, é sabendo, Senhor, eu falei que eu não ia deixar o Senhor. Mas o Senhor sabe que mesmo eu negando por 3 vezes, o Senhor sabe que eu nunca deixei de te amar. Ele chora porque ele fala, o Senhor sabe o que passa aqui dentro. O Senhor sabe o sentimento que eu tenho por ti. O Senhor sabe o quanto tu és importante para mim, mas eu não vou falar. Agora eu quero mostrar. E ele deu a sua vida a mostrar que ele tinha se arrependido. A mostrar que o Senhor era aquilo que ele tinha de mais precioso. Diferente de antes, um tagarela que falava, que prometia, que dizia, ele falava, Senhor, não quero falar. Tu sabes. O Senhor sabe o que o Senhor representa para mim. E ele então vive para demonstrar o quanto ele ama o Senhor. Isso é a prova de que mesmo o seu temperamento, sendo impulsivo, ele aprende a refrear as suas palavras. Ele aprende a prometer aquilo que ele sabe exatamente o que está prometendo, para poder entregar e cumprir. Então o seu comportamento muda porque isso mostra o quão transformado ele estava sendo, o quão aquilo que aconteceu, negar Cristo 3 vezes, foi uma lição para ele. Muitas vezes nós desperdiçamos as lições que nós aprendemos com o Senhor. Nós passamos vergonha e sabe o que nós fazemos? Voltamos a repetir. Continuamos falando, não, eu vou até a morte contigo. E depois negamos. E depois promete de novo. E Pedro, mesmo sabendo que isto era parte do seu temperamento, ele combate isto. O Senhor está perguntando, é a terceira vez. Ele poderia na terceira falar, bom, já que o Senhor quer saber, eu vou contar tudo o que aconteceu aquela noite. E o que está passando pela minha cabeça. E o que eu quero fazer daqui para frente. Não. Ele refreia a sua língua. E ele fala, o Senhor sabe de todas essas coisas. O Senhor sabe o que tem aqui dentro. Talvez eles estão me julgando. Talvez quando eu voltar para Jerusalém, as pessoas vão me julgar. Mas tu sabes o que está aqui dentro. E eu não preciso falar. E ele demonstra. Isto é uma característica, amados, que não é natural de um sanguíneo. É continuar prometendo. É continuar prometendo. É continuar enganando. E muitas vezes até mentindo. Para conseguir credibilidade. Ele refreia a sua língua porque ele começa a compreender que ele não pode se deixar levar naturalmente por esta impulsiva, por ser extremamente impulsivo e prometer coisas que ele não pode cumprir. Se ele pode cumprir, então não prometa. Ele vai mostrar, ele vai provar que isto é possível. Isto é um caráter, um temperamento, amados, uma característica que foi moldada pelo Senhor. Isso não é natural de Pedro. Refrear a sua língua não é natural de Pedro. Controlar a ansiedade não é natural dele. Amados, isso mostra que ele foi transformado pelo Senhor. Amém? Vamos abrir agora em Atos, que é o próximo livro. Eu quero mostrar algo interessante. Eu já fiz uma leve introdução, mas vamos lá, no capítulo 4. O que vemos aqui nesse homem de Deus? Atos capítulo 4, nós vamos ler o versículo 13. Vocês acharam aí? Diz assim lá no versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que era um homem sem letra e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que ele havia estado com Jesus. Agora volta um pouquinho lá no versículo 8. Versículo 8 até o versículo 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse aos principais do povo, vós, anciãos de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca de benefícios feitos a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Olha que diferença. Você é um deles, não sou. Nunca vi ele. Gaguejou, praguejou, murmurou, se justificou e fugiu. Agora, ousadamente, ele aponta para os fariseus e fala: vocês estão preocupados como foi a operação desse milagre? Esse homem foi curado pelo poder que existe hoje em mim, por conta do Espírito Santo, por uma obra daquele a quem vocês crucificaram. Olha a ousadia desse homem. Aquele que fugiu, ele fugiu destas mesmas pessoas. Ele se acovardou dessas mesmas pessoas. E agora nós vemos firmeza, determinação, ousadia, não oscilando, não promessas. E na hora que precisou, espanou, fugiu, não sustentou a sua palavra. Muito pelo contrário. Nós vemos agora um Pedro, amados, transformado pelo Senhor. Ousado para falar e sustentar o que ele está dizendo. Existem provas e evidências e ele assim declara. Ele combate esses homens desta forma. Isto, amados, não é característica natural de um homem sanguíneo, mas de um homem que se deixou moldar e foi transformado pelo Senhor. Mesmo tendo temperamentos com qualidades importantes, porque Pedro tinha por característica isso. Pedro era um homem que não podia desanimar de forma alguma. Por quê? Porque a obra na qual foi responsabilizada esse homem era uma obra de extrema paciência. Porque, amados, Pedro sobrou para ele, né? Claro que ele evangelizou muitos gentios. Nós temos o péssimo hábito de acreditar que só Paulo pregou para os gentios. Nada, amados. Todos os apóstolos pregaram. Eles correram o mundo falando da palavra. Foi uma característica mais marcante no ministério de Paulo. E que Pedro iniciou uma boa parte do seu ministério em Jerusalém com os judeus. E pregar para os judeus, falar para os judeus era muito mais difícil. E é muito interessante que o homem que o Senhor levanta era o homem de menos conhecimento. Era o homem que tinha menos conhecimento da lei. E aquele que tinha mais autoridade para falar da lei, que é Paulo, o Senhor manda para os gentios. Que todo o conhecimento que ele tinha da Torá não valia de nada. Não era importante. Para os judeus, sim. E o Senhor faz isso para mostrar que a obra é dele. E ele cumpre o seu propósito da sua maneira. Do jeito que é necessário. Da forma que é preciso. Transformando os seus filhos para uso da sua obra. Pegando um Pedro impulsivo, que não mede as suas palavras, que promete sem medir e ver se consegue cumprir, mas um homem também que tinha um coração amável, que tinha um desejo, e a obra que o Espírito Santo faz é transformar esse desejo em realidade. É falar: Pedro, você precisa começar a pensar antes de falar, medir, se dedicar mais, se esforçar mais, ser mais ousado, mas não impulsivo. Muitas pessoas acham que são ousadas e não entendem que muitos dos seus atos é impulsivo, não tem nada a ver com ousadia. Ousadia é você fazer algo que ninguém espera, mas com consistência. E impulsivo é simplesmente você fazer algo sem pensar. Pode quebrar a cara, pode não durar. Você pode ir até a esquina, isso é impulsivo. O ousado, ele sabe o que ele está fazendo, ele acredita no que ele está fazendo, e ele faz consciente. É completamente diferente de impulsivo. Muitas pessoas são impulsivas e ainda se abrigam nessa desculpa de falar que essa impulsão é ousadia. Não é, amados. Ousadia é você saber. Por isso que a Bíblia nos ensina, se não me engano está em Hebreus escrito esse versículo, que nós temos que entrar na presença, e no contexto está dizendo que de um homem que pecou, que por um acidente cometeu um erro,
E ele está indeciso, será que o Senhor ainda vai me aceitar? Por isso que nessa contextualização ele vem com um versículo dizendo assim, entra na presença do Senhor com ousadia. O que é ousadia? Você tem que entrar, você caiu, você errou. O que lhe resta se não se lançar aos pés do Senhor e pedir perdão e se arrepender? Então seja ousado. Fala, Senhor, eu preciso do teu arrependimento para continuar a caminhar. Eu preciso do teu sangue, eu preciso ser limpo. Então isso não é ser impulsivo, é saber que o lugar que você está entrando é o único lugar que você tem que entrar para consertar o que é necessário. Ousadia está misturado a conhecimento, saber o que está fazendo. Impulsivo não existe conhecimento. Isto, que é algo que nós vamos ver em Pedro, determinação, que não existia antes, porque o sanguíneo ele faz, daqui a pouco já não quer mais, faz, não quer mais, faz, não quer mais, começa, não termina nada, não termina nada, mas tem que ser constante, e nós nunca mais vimos Pedro oscilando na sua autoridade, ele permaneceu firme e assim ele foi até o fim. Amém?